falo bastante, então se eu me empolgar, você dá uma opa, calma, Não. que eu vou indo. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Natoncast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Clary Benacci, tatuadora y ilustradora en Póvoa de Varzim, Oporto, Portugal. Bom, primeiramente, Clary, muito obrigado por participar aqui do nosso Atoncast. Como eu comentei já, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, sou um grande fã do seu trabalho, acho muito legal. E pior, né? Eu sou um grande fã do seu trabalho, conversei com o Duda Lozano também, que é um outro tatuador brasileiro aí que está fazendo sucesso mundo afora. E você vai falar, pô, você tem tatuagem? Não, não tenho. E as pessoas falam, pô, mas você gosta... E eu sempre acompanhei programas de televisão, sabe? Esses de tatuagem, esses Sim, com realities e tal. certeza. E as pessoas falam, porra, mas você é um designer e tal, e não gosta de tatuagem. Não, o problema é que eu acho que eu sempre tive dúvida e nunca consegui definir o que eu quero fazer e não faço. Eu falo, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, eu quero O problema é criar, a não, eu quero deixar... definição. exatamente. Então é meio maluco minha história, mas ainda vou ter. Eu tenho certeza que estou cada vez mais chegando à conclusão. E estou mais assim aberto agora ao artista. Hoje acho que eu tenho muito mais consciência. Eu não quero eu fazer o desenho. Eu falo, não. Eu dou uma ideia e o artista é o tatuador, né? Mas a gente vai falar disso, Maravilhoso isso. Bom, E antes de então mais valeu nada, eu por... também queria te agradecer pelo convite. É um Imagina, prazer estar aqui. imagina. Legal. E, bom, e como eu sempre faço com todo mundo, eu queria saber um pouco da sua jornada aí, da sua carreira, desde quando você quiser começar. A gente sabe que você teve, né, você não nasceu tatuador, então você teve outras Sim. formações aí ao longo do tempo, e até saber, você estava no Brasil, agora já está em Portugal, então, Exato. e depois, vamos ver depois o que vai ser do futuro também. Exatamente, futuro só Deus sabe. Bom, na Sim, sim. verdade, assim, é uma jornada comprida, porque tem muita coisa que já aconteceu aí. Eu tatuo há 8 anos, né? Mas antes de ser tatuadora, eu fui designer durante 10 anos. Então, já tem um 10 bocadinho de anos, bastante. estrada. Sim. E, obviamente, como você falou, não nasci tatuadora, nunca me imaginei tatuar. Isso foi uma coisa que surgiu Caramba. na minha vida. Eu sabia que eu queria trabalhar com arte. Agora, com o quê, ou para onde que eu ia, o que eu ia fazer, não fazia ideia. Sempre, desde muito pequena, sempre amei desenhar, sempre estava Ah, ali no tá. meio das cores, sempre gostei muito, Legal. mas não fazia ideia do que eu queria fazer. Inclusive, cheguei a cogitar ser arquiteta. Impossível, porque depois que eu cresci, eu percebi que não tem nada a ver comigo, Mas porque sabe a que arquitetura acontece com tem a muita questão das gente? obras. Sim, Com mas eu certeza, fiz porque eu tinha edificações, né? ilusão. Isso, por exemplo, eu também queria ser designer e eu fui para arquitetura. Era a primeira opção, uma opção mais normal na época, né? Ser Normal, arquiteto. exatamente. Só que depois que eu descobri que arquiteto não é só ficar desenhando, que tem que ficar acompanhando obra, material, né, eu falei, opa, não é isso que eu quero. E aí eu Fez bem. acabei descobrindo o design, e aí eu acabei fazendo a faculdade e tudo mais, e entrei para o mercado. Eu dizer que Legal. assim, eu não gosto, não, eu amo design, trabalhei com isso muito tempo, mas chegou um certo momento da minha vida que eu fiquei um pouco frustrada, vamos dizer assim, como artista. Tá, tá. Porque quem trabalha em empresa vai me entender perfeitamente. Chega uma certa hora que a gente não consegue botar a nossa veia artística. A gente acaba sendo muito moldado e as nossas artes acabam se transformando num grande Frankenstein, assim. Você tem que agradar o Sim. presidente, tem que agradar a menina do marketing, tem que ser a pessoa que está contratando. E quando você vai ver, não tem nada Sim. seu ali. Você vira a Claro. menina que mexe no Photoshop, né? E aí vira uma grande Sim. frustração. Quando Sim. eu ia montar o portfólio, por exemplo, não, esse trabalho não ficou bom porque não foi eu que fiz. Você começa a perceber que não tem nada à sua cara, né? E aí eu comecei a me incomodar. No início não, no início você está aprendendo, você está com aquele gás Claro. todo, você topa tudo. Mas aí você chega num certo momento da sua vida que você fala, até quando que eu quero ficar fazendo isso, sabe? Tipo, de Sim. não ter uma coisa minha, não ter a minha identidade. E aí isso começou a borbulhar na minha cabeça. Eu falei, tá, eu tô incomodada, mas eu quero continuar trabalhando com arte. Então, o que eu vou fazer? Não sei. Aí Claro. que veio o grande dilema, que eu acho que é o dilema que
que é o mais complexo, é descobrir e trocar de profissão, né? Na verdade, era uma troca mais ou menos, mas eu não tinha noção do que eu ia fazer. Você não E chegou a aí, cogitar a ter, porque também é uma coisa que eu não sei aí, tua opinião, quando a gente trabalha em estúdio, você trabalhava em estúdio ou em empresa já diretamente empresa, como empresa. designer? Empresa, tem seus Empresa, problemas. sim. Mas você não cogitou, fala, tá, mas não quero porque aqui eu tô sendo. No final, você tem que ir no estilo da empresa, você até tenta impor alguma coisa, mas depende muito do seu cargo, etc, etc. E numa agência igual, né? É, No final, a agência tem a agência cara dos igual, donos, né? Mas você não cogitou ter a exatamente, sua agência e falou, exatamente. não, eu vou fazer meu estúdio de design e vou prestar serviço, ou não chegou Então, nesse ponto? não cheguei nesse ponto, porque eu cheguei a fazer bastante freela na época, Tá. e era muito estresse, sabe. Então, assim, são os pormenores, acho que tem umas questões também, assim, você volta muito, eu tinha que fazer regra, olha, 3 alterações, não sei o quê, então era um tipo de coisa que me incomodava. Eu gostava, Sim, mas não era, assim, o mundo ideal de uma profissão para mim, assim, eu ainda não estava 100% claro. completa, né. E aí eu falei: "Não, aí eu queria ter mais liberdade, sabe, de fazer Tá. exatamente como eu acreditava e tudo mais, e não ficar ali tendo que: 'Olha, troca só esse fundo agora, olha, só essa fonte aqui, não tá lindo, mas muda isso aqui'", quando você vai ver, meu Deus, o negócio não vai, né. Então, Exato. esse cansaço, esse desgaste que eu acho que eu já não queria mais, né. Certo. Então, e aí a questão da época foi justamente a procura do que continuar, com o que fazer, continuar com arte, mas ao mesmo tempo me sentir realizada, né. Que eu Claro, acho que é o que todo mundo quer, claro. né. Trabalhar com o que você realmente gosta, ama, e aí eu não fazia Sim, ideia, sim. essa é a grande verdade. E aí, por coincidência, na época que eu estava nesse impasse da minha vida, um grande amigo do meu marido, porque na época eu já era casada, já tinha filho, né, já Já era tinha filho mãe, já? então ainda já tinha filho, nessa transição Caramba! toda de carreira eu já era mãe. Que Então ainda coragem. tem esse pormenor, porque tem essa questão ainda de você abrir mão de uma carreira, né, de um nome Claro, ali, para claro. começar do zero. Mas Sim, eu estava tão sim. incomodada que eu falei: "Nossa, eu tenho que me mexer". E na época, Não. graças a Deus, o meu marido me apoiava e me apoia muito. Então eu acho que isso foi uma das coisas que mais me tranquilizou, porque, obviamente, ter o suporte ajuda para você tomar esse tipo Claro, de claro. decisão. Mas, na época, então, esse amigo do meu marido começou a tatuar. E aquelas coisas de iniciozinho mesmo, sabe, aquela coisa experimental e tudo mais. Sim, E aí sim. esse papo de tatuagem começou a acontecer em volta da gente, a gente ia para casa dele, conversava sobre isso e tudo mais, então começou a aflorar esse assunto. E eu não Certo. ti eu amava tatuagem, já tinha tatuagem, mas nunca pensei. E Em aí, de tatuar. repente, num desses papos, imagina, não, nunca, não imagino. E aí eu, num desses papos, o meu marido comentou: "Por que você não tatua?" Falei: "Gente, como assim tatuar? Não, não, espera aí". Aí ele: "Não, Ah, você desenha e tudo mais". Eu falei: "Tá, mas eu desenho no papel, eu não desenho na pele, é muito diferente". claro, Só que claro. aquela pulguinha ficou atrás da orelha, né. Então, assim, eu falei: "Olha, será?". E Que aí, legal. nesse papo vai, papo vem, resolvemos nos aventurar e a gente comprou máquina, fonte, agulha, tudo pela internet, aquela E coisa nunca bem tinham louca. tatuado? E nunca tinham tatuado os dois? Nunca Cara. tinha tatuado. Só que o meu marido, ele já acompanhava o amigo ali montando e tal. Tanto é que quando Tá. chegou na minha casa, quem montou a minha primeira máquina da vida foi meu marido. Ele falou: "Calma aí que eu sei Caramba, que fazer". E eu não loucura. fazia ideia do que eu estava fazendo. Aí ele pegou e falou: "Tá, então me tatua qualquer coisa aí". Eu falei: "Como assim, gente, qualquer coisa Assim, de aí?". Aí eu primeira? peguei assim, de primeira, desse jeito. Cara. Aí o meu marido, eu falei: "Me ama muito, né, uma loucura". Aí eu falei: "Olha, Sim. vamos botar aqui". Aí eu achei lá um desenho que eu tinha feito muito simples, que era, eu me lembro até hoje, que era o pão de açúcar, um traço. Hoje eu Ah, tenho legal. noção que é o grau de dificuldade que é fazer isso, porque para dar problema é um segundo, né, só tem um traço Tá. e Você pronto. pensa que é fácil, mas é o contrário. Exatamente. Quanto mais simples, mais complexo, mais difícil, mais desafiador. E eu nem pensei, não Claro. tinha noção nenhuma, né. Cheguei e fiz. Vambora. E olha que pra primeira fui. E ele, coitado lá, né, ficou lá, fez, tá até hoje lá bonitinho, até que não ficou tão É mal. bom, sim, não tem jeito. Deu tudo certo. Não, porque podia inflamar, podia ter um monte de coisa, até porque, Sim, né, eu não sabia a sim. profundidade, eu não sabia nada. Mas, assim, eu comecei a gostar daquilo ali. Eu falei: "Olha, interessante isso, né, tatuar e tal, tal, tal". E aí eu comecei a continuar na empresa que eu estava, porque eu era designer, estava na empresa, Tá e ok. aí eu comecei a ter que
testar e começar a tatuar, literalmente. E aí eu comecei a pedir, literalmente, pele para os meus amigos. Gente, preciso de pele. Vamos lá. Eu preciso testar. E Caramba. eu comecei a desenhar. E olha, eu postava os desenhos. E eu, graças a Deus, tinha umas amigas loucas que falavam, eu quero. Eu falo, gente, tem certeza? Vocês têm certeza disso? E ela, não, vai, quando você ficar boa, qualquer coisa você dá aqui, conserta. Você dá um retoque. Mas tem eu lembro que eu vi um programa da TV, eu acho que era o Miami Ink, né, que chamava esse, que ficou famoso Pode uma ser. época no Brasil. E eu lembro que tinha um Sim. aprendiz, que era o japonês. Lembra do Ah, eu programa que era lembro um disso. aprendiz? Eu não lembro Sim. o nome dele agora. Parece até que quando eu conversei com o Duda, me falou, parece que esse cara morreu, não sei o quê. E eu lembro que ele Ih, nem sei. treinava no programa em pele de porco, alguma coisa assim, pele de Sim. Tem animal. pele artificial, tem pele de porco, Ah, tem. mas Você pode tem. usar a pele de porco real, só que tem Tá, aquela questão, tem o cheiro, tem, né? É é uma pele claro. de animal. É estranho. E hoje em dia Sim, no mercado você tem as peles artificiais, inclusive com pra milímetros treinar. de espessura diferentes e tudo mais para treinar. Você pode treinar Que também em legal. fruta, tem muita gente que faz, né, em Fruta? banana, em Nossa, maçã, porque tem a questão sabia. do formato para você pegar, porque Sim, por exemplo, fazer um ombro não é flat como claro, um papel, né, como um antebraço. claro, Então você tem que ir claro. treinando também isso. Então tem esse nível de dificuldade aí. E o que você acha que te deu esse estalo da tatuagem? Eu sempre pergunto porque para mim, tatuador tem um lado muito, muito louco, porque você desenhar no papel, você erra, você faz, você volta, mas, meu, você em teoria não pode errar. Eu sei que, claro, vocês têm técnicas, comete algum deslize Sim. para dar uma. Mas a princípio, o cabeleireiro também, eu acho que tem a sua dificuldade, mas assim, cresce o cabelo. Depois, se É, errar, por mais que você muito, erre, exato. vocês não, tudo bem, tem o laser, mas, pô, a pessoa. Então, Não, mas chegar nesse isso. ponto, realmente. Mas isso dá dá alguma coisa, esse risco? Ou você acha que não tem nada a ver? Esse risco, ou você não pensa nisso quando você tá. Porque eu imagino que de repente esse risco te gera adrenalina, eu não sei. Sem Ou não tem nada dúvida. a ver. Isso que eu ia falar agora, exatamente. Assim, no começo é muito, muito tenso. A primeira pessoa que eu tatuei de verdade no sentido profissional, que eu já estava assim, Tá? meu cliente mesmo, porque as minhas amigas sabiam que eu estava começando e tal, mas depois que Claro, você realmente se titula tatuadora, e eu falo, bom, agora eu estou com um cliente real, dá uma tremida na base. Né? Claro, você fica tenso, porque é uma claro. grande responsabilidade. Você está lidando ali com uma pele, como você falou, não pode Sim, errar. É uma expectativa do outro lado, a pessoa está ali esperando um bom trabalho, então você. claro. E você tem que passar segurança. Então você pode estar tremendo por dentro, mas por fora você tem que estar plena. Né? Tá Tem que tudo estar ali, não, controlado, não. tá tudo bem, mas por dentro você está, né, dando rodopio. Mas isso vem muito da prática. Eu acho que em qualquer profissão, Claro, em qualquer claro. coisa, acho que você tem que superar isso. Obviamente, ter muita responsabilidade, então estudar bastante, treinar bastante. Eu sempre falei assim, desde o começo, eu nunca vou fazer nada que eu não me sinto segura. Por isso que o importante é você treinar antes, nem que seja numa Sim, pessoa, que isso acontece muito, que são as cobaias mesmo. Por exemplo, eu lembro que eu trabalhava num estúdio grande, o meu primeiro estúdio, e tinha umas tatuadoras lá que falavam, eu quero testar esse estilo, então eu vou pedir para um amigo meu vir aqui, eu vou oferecer uma tatu que eu para preciso testar. treinar um tipo de sombra, treinar, porque a gente tem que treinar, não tem jeito. Claro, Você claro. começar uma coisa nova, totalmente nova num cliente, é muito complexo. Né? Uma Sim, pessoa que está ali sim. esperando que vai dar 100% certo e você está ali testando. É Não, complicado, não, porque claro, depois claro, que não, fez, está total. feito. Não tem, Sim, não tem muito o sim. que fazer. Mas essa coisa da adrenalina até hoje. Eu tatuo há 8 anos. É claro que assim, eu domino todas as técnicas que eu faço, eu sei tudo, mas tem todas as diferenças, por exemplo, de pele. Eu não faço ideia como vai ser a pele da pessoa que vai chegar aqui. Tem gente que tem uma pele Claro, extremamente seca, tem outras pessoas que têm uma pele muito hidratada. Então, tudo é uma surpresa na hora que você vai tatuar. Então, não tem como você controlar interessante. 100% a situação. Né? E tem a Claro, questão, tem gente que mexe muito, tem gente que é inquieta, então, num momento que não pode mexer, a pessoa foi e mexe. Então, assim, são muitas coisas que podem acontecer no meio do caminho que você não tem como saber. Então, a você não tatuagem, controla. toda tatuagem é uma grande responsabilidade. Então, Claro, se você se claro. desesperar, é pior. Eu sempre falei isso. Olha,
respira, até mesmo no início, quando você tinha dúvida em algum traço, às vezes o stencil, pela posição que a pessoa faz, ele tá muito torto, aí a pessoa levanta, tá perfeito. Não, então tá certo. Mas não tenha vergonha de pedir pra pessoa levantar, olhar, porque não vai na sorte. Tatuagem não pode ir na sorte. Ah, acho que Tem vai que estar dar. E a muito pessoa seguro. levanta, tá tudo errado. Aí pronto, já não tem o que fazer, né? Mas a gente Não, tem que ser um não, pouco frio nesse sentido também. Claro, faz parte do... E você chegou a fazer algum curso depois que você decidiu falar, tá, vou tatuar, Isso. foi atrás Fui um super. de entender melhor. Exatamente. Exatamente. Quando eu comecei a perceber que eu estava segunda a sexta trabalhando como designer e sábado e domingo as minhas amigas iam para minha casa e eu literalmente trabalhava o dia inteiro porque eu ficava tatuando todo mundo, Claro, eu sim. comecei a falar: "Espera aí que eu tenho que tomar uma decisão, um rumo", né. Então, ou eu vou ser tatuadora ou eu continuo como designer. E a questão de ser mãe também é muito tempo. A criança tinha 4 anos, o meu filho ainda, então demandava demais. E aí eu Complicado. falei: "Não, espera aí que eu tenho que focar, o que que eu quero?". E como eu já estava um pouco infeliz nessa questão do design, que assim, Do trabalho. designer eu vou sempre ser, a questão era o estilo de trabalho mesmo. Sim, sim, Eu sim. comecei a pesquisar, só que na época, em 2015, não tinha essa gama de cursos absurdos que temos hoje, inclusive online, né, que a pessoa hoje em dia não precisa nem estar no Sim, sim. presencial. Era muito complicado. Eu era do Rio de Janeiro, e eu comecei a pesquisar vários cursos e os poucos que tinham eram em São Paulo. E eles tinham que a Tá. gente tinha que ficar 5, 6 meses em São Paulo, que são cursos longos, não é aquela Caramba. coisinha de Tá. 15 dias, workshop e acabou. E aí eu achei um no Rio de Janeiro, só que não dava curso há 3 anos. E aí eu Ué? falei: "Bom, vou fazer o meu papel, né". Liguei lá para o estúdio, conversei, falei que eu queria: "Olha, então, né". E aí: "Olha, a gente vai anotar seu nome aqui, vai deixar aqui registrado, porque quando tiver a gente liga". Eu falei: "Bom, fiz a minha parte, paciência, eu queria, Claro, mas eu vou claro. continuar tatuando as minhas amigas e tocar o design, que é o que eu vou fazer". E aí eu vejo para o futuro. Só que para minha surpresa, umas 2 semanas depois, me ligaram desse estúdio falando que iam Ah, abrir o curso de novo. Eu abriu o falei: curso. 2 semanas? Eu falei: "Não, era para ser, né, pelo amor de Deus". Tanto é que quando eu cheguei lá, eu levei 3 um anos susto, sem, que né, claro. não, pois é, a turma nós éramos só 3. Por quê? Porque eram turmas muito pequenininhas, para dar justamente o número de marcas do estúdio e na época, o tatuador, Tá, que era o dono do estúdio, tinha que dar atenção. Hoje em dia tem sim. gente que faz para 50 pessoas e na época ele falava: "Eu preciso controlar cada passo que vocês fazem, então são só 3". Sim, E na sim. época os meninos eram muito novinhos, e eu me lembro que eu cheguei lá e tal, aí eles: "Nossa, eu tô esperando há 1 ano esse curso", aí o outro: "Nossa, eu tô há 8 meses esperando, e você?". Eu falei: "Ah, então 2 semanas". 2 semanas. Por Aí puta eles: "O sorte. quê?". Aí eu falo: "Gente, será que abriram por causa de mim? Eu não sei, só sei que, assim, se Pode encaixou ser. muito, sabe". E aí acabou que foi ótimo, foram 6 meses de curso conciliando o trabalho de designer com o curso, foi bem puxado na época, eu tive que conversar no trabalho Imagino. e tudo mais para conseguir. E o que é interessante, assim, por isso que eu digo que nada é por acaso nessa vida, o dono do estúdio, no primeiro dia de aula, falou: "Olha, eu não garanto vaga para ninguém no meu estúdio". É um estúdio extremamente, com um nome muito forte no Rio de Janeiro, era muito bom o estúdio, e era, assim, um sonho estar lá, sabe. E aí eu Sim, falei: "Não, tudo bem", até porque era o nome do estúdio que estava em jogo, então ele explicava isso: "Olha, claro, eu tô aqui claro, para fazer um claro. curso, para ensinar as técnicas do desenho para pele, mas eu não garanto ninguém". Aí eu: Sim, "Tudo sim. bem, ok, vamos embora, vamos aprender", até para eu entender se era isso que eu queria. Porque Claro, você tá dentro claro. de um estúdio e começar a entender como funciona, é completamente diferente do É que você ter diferente, ilusão, como diferente. arquitetura, né. "Ah, é ótimo", mas quando você vê a realidade não é nada aquilo, né, do que Totalmente diferente. do que a gente Sim, 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 sim. Claro, claro, tem que sentir na pele, né, nesse caso. nesse caso na pele, exatamente. E aí fiz o curso, me dediquei e tudo mais, tentei conciliar trabalho com criança, com tatuagem, uma loucura. E aí, no Sim. final, foi uma grande surpresa para mim, que eu não esperava. No último dia de aula, o dono do estúdio, que foi meu professor, me chamou para conversar e perguntou se eu queria ser aprendiz dele. Pô, que legal. Falando que tinha gostado muito de mim, da minha dedicação, questão também do meu traço, se eu não queria oficialmente fazer parte do estúdio. Isso para mim foi um baque, porque eu sabia que eu ia ter que tomar uma decisão na minha vida, mas eu não imaginava que ia ser tão rápida. Quando seria, claro. Porque como seria? Tanto é que quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para meu marido, eu falei: "E agora?". Ele falou: "Uma porta como essa não se abre todo dia", né. Não é por acaso. Então, se você quer entrar no mundo da tatu, você está entrando num dos melhores estúdios do Rio de Janeiro.
sabe? Então, assim, Sim, é isso que você sim, quer? sim. Então agarra essa oportunidade. E aí foi o drama, porque eu tinha que pedir demissão na empresa que eu estava, e aí eu não queria pedir Claro. demissão, porque senão não ia ter os benefícios, porque eu ia Pegar sair fundo de de um garantia, salário, né, multa. Claro, exatamente, de um claro. salário de uma diretora de arte ali para, de repente, uma aprendiz, né. E Sim, sim. aí são muitas coisas na cabeça, e aí foi quando eu falei: "Não, ok, se é isso que eu quero, eu vou acreditar", para variar, meu marido, meu Lucas, falando: "Olha, eu seguro as pontas, só vai". Legal, legal, E claro. aí eu consegui conversar no trabalho, na época o meu chefe foi maravilhoso, e falou: "Não, tudo bem, eu vou conversar com o meu sócio", e deu tudo certo, eles me demitiram, foi perfeito, a gente fez um Ah, show de acordo e tudo bola. certo, para eu Legal. conseguir ter esse apoio aí durante um tempo, Claro, e uma aí graninha aí pra. fui. Simplesmente entrei no mundo da tatuagem assim, em 6 meses eu estava Caraca. no melhor estúdio do Rio de Janeiro. Só que aí vem a segunda parte desse momento, que nada é fácil nessa vida, né. Aí vem o tapa na cara da sociedade do quê? Da realidade do dia a dia. Exatamente, tem, né? Porque um estúdio de tatuagem comercial, o ritmo é muito frenético. As pessoas não têm noção do que se passa ali, de trabalho mesmo, porque um trabalho de um tatuador é um trabalho muito físico. Sim, Além do mental, do psicológico, de criação, de conversar com o cliente, atendimento, tem todo o envolvimento, tem a parte física, literalmente, a dor certo, nas mãos, na certo. vista, na coluna, é um conjunto de situações, né? E nessa E época, quando você. desculpa te Ó, interromper. pode falar. Nessa época o estúdio, porque eu conheci alguns estúdios, cheguei aí com amigos em estúdio, me lembro que eu fui com um amigo que queria tatuar, tal, e foi aí no em São Paulo, nossa, como chama? O Leds, que era um famoso em Sim, São sim, Paulo, sim, né? Aí conheço. fui lá com Uhum. ele, conhecer, eu falei: "Pô, quero ir, vamos lá, não sei o quê". E eu lembro que os estúdios em geral tinham aqueles catálogos, era uma coisa, não sei se era aqueles É, catálogos que você ficava lá vendo antigamente aquele era muito montão, isso, aquele montão de pasta, você falou: "Quer essa aqui, pá". E era assim na época ou ele já tinha alguma coisa, porque claro, o Não, seu estilo hoje é totalmente diferente disso, né, não tem nada a ver com totalmente, isso. não tem link nenhum. Não, mas na época, esse dono do estúdio, inclusive, ao contrário desses estúdios muito tradicionais, ele estimulava a criação. Ele Ah, estimulava legal. você criar e tudo mais. Então, assim, lógico que nesse estúdio, por acaso, não tinha, mas era muito comum na época, inclusive até hoje tem, nos mais tradicionais ainda tem, que é a pastinha, exatamente. Você ia lá, eu quero Sim, essa, então você tinha 60 mil pessoas com a mesma fadinha do livrinho da exatamente. tatuagem, né? Então Exatamente, era exatamente. exatamente isso. Mas lá não, ele estimulava essa parte do desenho, de você realmente criar e tudo mais. Então, assim, tinha ainda isso, porque lá, quando você. Eu digo, o ritmo era muito acelerado também, porque você tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Porque a prioridade era sempre o cliente. Então, se você entrava Tá, às 10 da manhã, que é o seu horário, e você sai às 8 da noite, mas se até às 7 da noite não entrou ninguém, você não está fazendo nada, não tem problema. Mas às 7 entrou, você tem que atender. E aí, de tá. repente, você sai à 1 da manhã, às 2 da Porque tem que manhã. terminar. Então, tem que terminar. Então, o ritmo Certo. disso também era muito complexo, né? E aí Sim, começou a sim. entrar. E eu era, como eu falei, como eu era mãe, diferente dos meninos ali novinhos e tal, eu acordava super cedo, só que eu chegava super tarde. Então, o corpo começou a falhar. Eu falo, Claro. meu Não, Deus, não, como é que eu normal. tatuo se eu não consigo abrir o olho, de tão cansada que eu tô? Sim, sim, Né? sim. Então, Não, assim, não. é um ritmo muito pesado. Falei, nossa, eu não tinha noção como é que era. E é uma tatuagem atrás da outra. Você acaba de tatuar, já tem gente na fila lá na recepção esperando. Quando você vai ver, você Caramba. não respira, você não almoça, não para. Tem dias que é mais tranquilo, tem dias que realmente não. E é a questão do atendimento. Você tem que estar ótima. A pessoa que está ali esperando não tem nada a ver que você acabou de fazer uma tatuagem de 4 horas. Não, ela não sabe, Ela claro. não sabe. Exatamente. Ainda mais para quem está começando, porque quem já tem um nome faz ali mais o seu horário, consegue ali já ter uma coisinha a mais. Uma Mas você que agenda. estava ali de aprendiz, você pegava tudo ali, ó. Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você chegava com a lista, eu falo, gente, que é isso? Então, quando você ia ver, você estava ali em looping, né? Tatuando e E no nem caso percebia nem a hora. de ser aprendiz, como que funciona? Você tem você era aprendiz do dono do estúdio, que Do dono era do um estúdio. cara Exatamente. e Pode falar. não, 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 eu só. como funciona esse trabalho, né, Então. do aprendiz? Eu só pegava trabalhos que ele me falava, ou seja, que ele sabia que eu conseguiria fazer, porque Tá, ele que me deu o curso, então ele já tinha uma noção do estilo que eu gostava e tudo mais. Porque assim, no curso a certo. gente tem que ver de tudo. Eu fiz Maori, eu fiz aquarela, eu fiz realismo, eu fiz tudo.
porque você tinha que aprender o tradicional, tudo. Só Sim, que sim. eu sempre fui muito, até hoje eu faço isso, muito para as linhas geométricas, eu Certo. gostava da precisão, aquela coisa da paciência de fazer. Então ele começou a perceber esse meu lado. E aí, quando entrava um trabalho mais de linha e tudo mais, ele já jogava para mim. E aí, todas as vezes que eu acabava de tatuar, ele passava, olhava, mas não queria interferir, porque eu estava Legal. com um cliente real, até para o Claro. cliente não se sentiu, como assim? Ela não sabe? Né? Não pode, Que... né? Como assim? Você está me não, tatuando, você está agora aqui não. supervisionando, né? E aí ele só dava aquela passada, eu Ai, sabia que ele estava olhando e tal, mas certo. ok, acabava de tatuar, a gente falava, olha, eu vou te mostrar, mas a cliente nem percebia, né? Olha aqui. Aí ele olhava, quando ela ia embora, ele falava alguma coisa, olha, gostei muito, então ó, você poderia ter pesado um pouco mais nessa sombra, nananã, mas no geral ele sempre estava orientando. Legal. E aí eu fui caminhando para essa linha mais de realmente de eu gostava muito de mandala, na época estava muito em alta mandala. E não era todo Sim. mundo que gostava, porque a linha que eu queria seguir, que é essa coisa do traço, vamos dizer assim, é um estilo mais perigoso, porque não tem muito escape de erro. Errou ali, já era. Você Né? não consegue fechar. Exatamente. Quando você faz um trabalho que tem muito preenchimento, que você tem muita sombra, você dá ali, ó, meu Deus, errei aqui, vou botar uma sombrinha aqui. Quando você faz um trabalho só de linha, errei, já era. Não tenho o que fazer. Então, E você sentiu algum... Aí, polêmica. Você sentiu algum preconceito sendo mulher? Tipo assim, eu chego lá pra tatuar, fala, então você vai tatuar com a Clara. E fala, não, não quero. Rolava isso? Rola alguma coisa no meio da tatuagem? tem, né? Você acha? Tem. Tem algumas situações. Eu diretamente, assim, não, mas eu tenho muitas amigas hoje em dia, inclusive, graças a Deus, tem muitas tatuadoras, né? Diferente de antigamente, Sim, que tem um era montão. bem menos. De casos que já aconteceram com elas, não diretamente comigo, ainda bem. O que eu senti na época não foi com cliente. Foi Tá, uma questão de ambiente da tatuagem, sabe? Uns papos tá. muito machistas que me incomodavam. Tanto é que Sim. teve uma vez que eu estava tatuando, e eu era a única mulher, que eram 2 andares, era a única mulher tatuando lá embaixo, e eram umas 4 tatuadores homens, mais o recepcionista e mais o dono. Estavam todos homens ali embaixo. E eu estava tatuando, por acaso, uma mulher. Estávamos nós duas num cantinho, assim, e o papo estava muito pesado, uns papos Certo. bem machistas, assim, e eu quieta, e eu ali, quietinha. Eu tento abstrair, né, porque vou fazer o quê? Só que a minha cliente se incomodou. E aí ela Aí falou, não, gente, né? vocês me desculpem, temos mulheres aqui. E aí eles na hora, não, foi isso que a gente... Não, eles ficaram completamente desconcertados, eles não imaginavam que a cliente ia ficar incomodada. Tanto é que depois que ela foi embora e tal, eles vieram falar comigo. Nossa, Clara, eu falei, gente, é só uma questão de bom senso, assim. Vocês estavam num papo Claro. ali que, nossa, vocês fingiam que a gente não estava aqui, né? Tipo, Sim. mas é nesse sentido, assim, diretamente comigo, assim, nesse sentido de, não, ela é mulher, eu não quero. Graças a Deus eu Que não bom. cheguei assim. Até Legal. porque eu fiquei pouco tempo no estúdio. Isso é uma outra fase aí da minha vida. Tá bom, tá ok. Vamos por partes. Pois é, quando eu descobri o fervor de como era, né, realmente o dia a dia do estúdio, eu comecei a ponderar. Inclusive, na época, Legal. eu comecei a pensar, meu Deus, eu fiz certo, não fiz certo? O que eu estou sentindo? Porque eu estava num misto de querer tatuar, mas como estava sendo, eu não estava gostando. Eu estava muito... E fora que eu Sim. morava muito longe. Então, assim, eu saía Tá. muito tarde, então eu ficava muito tempo no trânsito. Eram várias questões. E aí eu falo, cara, mas aí eu até me questionei, falei, será que eu tô doida? Eu troquei tudo, pedi demissão, para de repente estar aqui falando, não é isso também? E agora? Só que eu parei Complicado. e botei na balança tudo que eu gostava e tudo que eu não gostava. Falei, peraí, não é o problema é a tatuagem, o problema é como que tá sendo. O ritmo está O muito processo. acelerado para o momento que eu estou vivendo. A minha vida atual, como Sim. mãe e tudo mais, não dá para encaixar esse ritmo. E aí, eu, juro, 2 meses e meio trabalhando no estúdio, conversei com meu marido e falei, olha só, o que a gente faz? Porque como tá, vai dar algum problema. Eu tive até um episódio que foi, na verdade, um divisor de águas para mim. Muito chocante, na verdade, porque eu voltei... Você é do Rio de Janeiro? Não lembro. Você é do Rio? São Paulo. São Conheço um Paulo. pouco o Rio, mas não No sou... Rio, o estúdio era na Barra da Tijuca, e tem aquelas Tá. avenidas muito grandes, assim, né?
de alta Sim, velocidade e tudo mais. sim, Então, eu sim. voltei um dia às 2 horas da manhã, mais ou menos, sozinha, Rio de Janeiro, complexo. E a gente tem umas normas de segurança, né? A gente diz assim, quando a gente está sozinha, especialmente à noite. Então, quando eu via o Claro. sinal fechar, eu desacelerava o carro para ficar o menos tempo possível Para ficar no longe, para vai sempre longe. andando, né? Exatamente. Então, só que o que aconteceu? Como eu estava num ritmo muito frenético, eu estava literalmente exausta. Eu peguei no sono. E aí eu fui Caraca. dirigindo devagarinho e dormi. Só que por alguma coisa muito divina da minha vida, quando eu acordei, eu Caceta, que estava no loucura. meio do. Eu estava quase para chegar no cruzamento. E estava com movimento. E aquilo me deu um susto tão grande, eu fiquei branca na hora. Passou um filme na minha Sim, cabeça. Eu falei, meu Deus, por sim. causa de um cansaço desse, eu poderia acabar com tudo. Sim, E sim, aí claro, eu claro. cheguei em casa, um pouco assustada ainda, com a minha cabeça fervendo, falei com meu marido, falei, olha, não dá mais. Eu estou exausta, aconteceu isso, isso, isso. É perigoso, como tá, não vai dar mais. E acho que foi a Sim. partir desse dia, eu já estava um pouco pensando, e depois desse dia eu falei, não tem como. E aí foi quando a gente decidiu abrir o nosso próprio estúdio. O nosso estúdio privado, que foi o Benarte, que foi o nosso primeiro estúdio, do lado da nossa Legal. casa, praticamente. A gente começou a Ah, pesquisar, e achamos uma salinha para alugar. E aí foi quando eu fui falar com o dono do estúdio que eu ia sair. ó, tô abrindo o meu, Olha, vou ser querido, concorrência. obrigada, Mário. E você sabe que me surpreendeu bastante, porque eu tive uma conversa em particular com ele. Ele entendeu todos os meus pontos, e ele foi muito Legal. bacana nesse sentido. Ele falou, Clary, entendo. Ele falou até assim: você quer que eu te indique para outro estúdio mais perto da sua casa? Eu tenho Que conhecimento de legal. muitas pessoas. Só que eu sabia que o ritmo de um estúdio é igual em qualquer lugar, um estúdio comercial. Um pode ser um Sim, pouquinho melhor sim, que o sim. outro, ok. Mas na época, como eu estava com filho e tudo mais, eu precisava fazer os meus horários. Senão não ia Claro, conseguir claro. e tal. Só que eu tinha muito Sim, sim. pouco tempo de tatuagem. Então ele falava isso: olha, eu acho que você vai sentir muita falta de ter alguém perto de você para perguntar, para tal, tal, tal. Claro. Mas, ao mesmo tempo, eu confio em você e eu sei que você é uma pessoa muito correta. Você não vai fazer nada que você não saiba fazer e tudo mais. Então, se Não vai você se arriscar a precisar, ponto de. exatamente. Claro. Então ele até chegou a fazer uma coisa muito legal. Ele falou: olha, se você no teu percorrer da vida e precisar usar o meu nome como alguma coisa para abrir alguma porta para você, você pode usar o Poxa, meu que legal. nome para quando você precisar, quando você quiser. E eu agradeci, tudo mais. E eu saí muito bem, assim. Ele falou: olha, você precisar de alguma coisa, você me fala e tal. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei todos os clientes que eu tinha certeza que estava dentro da minha proposta de trabalho, que eu saberia fazer, porque as pessoas muitas vezes falam: ah, mas você não é Sim, tatuadora, você não faz um realismo? Não, eu posso até saber fazer, mas não é isso que eu quero fazer e não é isso que eu sou boa em claro. fazer. Então, assim, o não Sim, faz sim, parte. Porque antigamente sim. os tatuadores, a maioria fazia de tudo um pouco. E hoje existem realmente os tatuadores mais especialistas, a pessoa que só faz Especialistas. aquarela, só faz. Então eu me especializei em traço. Eu gostava de fazer traço geométrico. Esse era o meu, nossa, eu sempre amei isso. E eu me lembro que na época também eu conversei muito com um tatuador em específico, e ele me falou uma frase muito interessante. Estava voltando, eu estava dando uma carona para ele, e ele sabia, ele é o único que sabia que eu estava pensando em sair e abrir o próprio estúdio. Ele falou: Clary, Uhum. se você realmente é isso que você quer, faça isso, mas seja a melhor no que você for se propor. Porque o mercado te engole se você não for. Sim. Então se dedica. Mais um, né? Ser mais um Mais um. Você vai abrir mais um ali, você vai ficar naquele pontinho ali, e quem é que vai. Por que vão pro tatuar com resto da você? vida. Ele começou a botar um Sim. monte de pulga atrás da orelha. Ele falava assim: olha, você tem que pensar que tem vários tatuadores. Por que a pessoa vai te escolher? Por quê? É, Então eu é. falei, ok, já entendi. E eu era assim, sempre fui, né? Muito, tá, eu vou botar um negócio na minha cabeça, eu vou. Então eu estudava muito, me dedicava muito. E o design me ajudou bastante também. Porque nós, designers, Que a gente legal. defende muitos projetos, a gente sabe decifrar, porque a gente tem que decifrar os briefings, né? Porque vem umas coisas pra As gente que, loucuras de briefing. exatamente. E a gente fala, ok, eu entendi, na verdade a gente tem que ainda botar uma peça junto com a outra. Então isso me ajudou Isso. muito. O know-how que eu tinha de 10 anos como designer, eu agreguei demais
na Claro. tatuagem também, no atendimento, de poder entender o que o projeto que a pessoa queria. Buscar o diferencial também, né? Que eu acho que a gente busca, né? Você sempre quer, seja Exatamente, qualquer área do design, você busca ser diferente, porque se você for mais um, né? Também você não vai conseguir exatamente. ganhar nada, né? E também, pelo que eu tô vendo, claro, seu marido também já estava nessa área também, ou ainda não? Não, Porque vocês não, dois não ainda não. tatuavam. Não, não, nenhum Nesse dos momento era 2. só você Só era eu, tatuadora. só eu, Tá, exatamente. legal, E legal. aí eu abri, e assim, e o meu marido ele é da área administrativa, né, que é Tá. maravilhoso, porque eu administrativo é zero, eu estava só no foco do desenho, do atendimento e Uma ótima designer, como ó, eu também. exatamente. Só que quando eu entrei, nessa parte do estúdio sozinha, literalmente, ele me instruiu, tinha planilha, tinha que botar, tudo aquilo de Claro. fluxo de caixa, tudo lindo na teoria, né. Mas na real mesmo, eu acabava me atropelando um pouco, porque eu estava tão focada na criação e na parte de atendimento que a parte, administrativa ficava um pouco, de Ficar um pouco lado. largada. Exatamente. Tanto é que quando meu marido, viu que as coisas estavam caminhando e tudo mais, graças a Deus estava tendo cliente, ele também a gente conversou e ele assumiu o estúdio junto comigo. Aí foi o Ah, que match legal. perfeito, porque ele pegou Claro. toda a parte administrativa, que faz muita diferença, e Sim. eu fiquei só com a parte real dos desenhos, da criação e tatuar. E aí que o Criativa total. estúdio foi. Aí realmente as Que coisas legal. andaram, aconteceram, e aí fluiu. E aí foi isso, uma descoberta mesmo que a gente podia. Isso que eu falo, né? Às vezes a gente tem muito medo e o medo faz parte, mas a gente tem que ir com medo Sim, mesmo, total. né? Que se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar? Se a gente não fizer pela gente, não vai conseguir Eu acho que nunca, tem né? uma coisa, quando eu vim para Europa também, que foi por uma oportunidade de emprego e tal, tinha muito medo, tá? Né? Você tem sua zona de conforto e tal, mas o que mais me fez, talvez, enfrentar esse medo era de pensar assim, nossa, já pensou eu com 60 anos, né? Eu falava com a minha mulher, né? Falando, já pensou a gente com 60 anos falando, pô, e se a gente tivesse ido para a Europa, como seria? Isso eu não queria, eu falei, eu não quero ter essa dúvida, eu quero ir, se tiver que voltar, ou seja, ir para fora, ou um emprego, alguma oportunidade, e voltar e falar, não, não deu certo. Eu fui lá, testei, né? Enfrentei o medo e tal. Mas essa sensação de falar, putz, e se? E Ah, eu falo, ah, se não, não quero. é uma sombra, né? Eu penso Total. exatamente igual. Eu sempre, assim, quando eu pensei em fazer a transição de profissão, eu tinha muita consciência na minha cabeça que eu nunca vou deixar de ser designer. Se desse algum problema, eu voltava para o mercado e não tem problema nenhum. Exato, Pelo menos foi o que você exato. falou, eu tentei. Não era isso? Claro, Ok, eu nunca ia saber se ótimo. ia dar certo ou não. Né? Não, Então, não. a gente faz os nossos contatos de novo, volta para o mercado e a vida que toca. Pelo menos você está com o coração tranquilo. Ó, tentei, não era isso, vamos para a próxima. É isso aí. É Né? isso aí. Então, assim, e se dedicar também, porque as pessoas desistem muito rápido. Né? Tipo, ai, não Sim. tá bom. Eu me lembro também que quando eu comecei no estúdio sozinha, eu tinha um cliente na semana. Aí, às vezes, eu chegava em casa meio tristinha, assim, ai, só tenho um cliente. Aí eu me lembro também do Lucas, né? Meu marido falou assim: meu amor, que bom que você tem um cliente, né? Pior se não tivesse nenhum. Você tem que pensar Nenhum, no lado claro, bom do negócio, né? Pega esse claro, cliente e claro. atende ele brilhantemente. Você vai fazer o Que vai passar melhor para outros. atendimento. Exatamente. A tatuagem, o grande segredo é o boca a boca. A partir do momento que você começa a ter as indicações, você percebe que você está no caminho certo. Porque você está sendo vista, ou seja, a tua tatuagem está sendo vista, a pessoa te Sim, elogia e te indica. Pronto, é o match claro. perfeito. Acabou. Acabou. Então, é isso que você tem que fazer. Então, eu comecei a pensar exatamente assim. Ok, eu chegava, atendia, fazia, acontecia. Eu sempre gostei muito dessa coisa de relacionamento, de falar e tal. Então, e eu começava a perceber que Legal. as minhas clientes voltavam. Então, isso é maravilhoso. Ela queria outra e outra e outra. Eu falei, é isso. E aí eu comecei Que a legal. realmente me encontrei, porque eu falei, agora sim, eu estou criando coisas que eu realmente acredito que são minhas, Sim. me inspirando nas histórias das outras pessoas, no que elas querem e tal, mas com a minha linguagem. E aí que eu falei, ah, agora sim, eu continuo trabalhando com arte e não estou frustrada, muito pelo contrário, né? A gente tem que encontrar ali o equilíbrio, né? Trabalha-se muito, mas aí é a troca que você tem. Né? Claro, mas você curtindo o seu trabalho e vendo que você está podendo. Era o que você buscava? Criar, ter o seu eu aí retratado na Exatamente. tatuagem das pessoas, né? E teve, nesse momento que você começou com o estúdio, você chegou a ter alguma. Você já estava com esse seu estilo criado?
o que você tem, vamos dizer, o seu estilo hoje atual? Ou você ainda estava ou tinha essa busca de um estilo, de ser o Tinha essa busca. diferente, de ir testando um pouco com Tinha. os Eu clientes? passei por um momento, nos primeiros 2 anos, vamos dizer assim, quando eu comecei a tatuar, que eu sou muito inquieta, sempre fui. E aí eu estou sempre buscando, estou sempre buscando. E aí eu percebi que eu fazia trabalhos exclusivos, mas muito, como é que eu vou dizer, comerciais. Como isso? Certo. Mandala, flores, nada contra isso, de jeito nenhum. Mas eu percebia que as pessoas me procuravam muito pelo meu traço e não pela minha Tá, criação. Ah, é tá. Clary com traço perfeito. Nossa, eu quero esse traço. Ah, o traço da Clary. E aí eu falei, tá, mas e o desenho? E o desenho? E o desenho? E ninguém falava do desenho. Aí eu falei, bom, então peraí, tem alguma coisa que está errada, porque eu quero ser reconhecida pelos meus desenhos, pelas minhas criações, pelo Claro, que eu posso claro. oferecer, e não só por um traço bonito. O traço bonito é técnica. Qualquer um que treinar muito, tiver ali realmente focado, pode chegar num traço perfeito. Ali naquela precisão, ok. Mas o que eu vou me diferenciar se a tatuadora do lado tem um traço impecável? Por que ela vai tatuar Sim, comigo e não vai tatuar com ela? Então, o que eu podia fazer para eu realmente ser reconhecida como a arte, como a ilustração e automaticamente pelo traço? o E traço. aí foi a busca do estilo, de como que eu poderia chegar nisso. E aí não é da noite para o dia. Todo mundo acredita, ah, você já Não. tem um estilo. Não foi rápido. Todo um processo. E aí teve uma cliente que me deu um estalo, que ela tatuando comigo, ela me contou uma situação da vida dela, que ela passou por uma situação de um assalto muito surreal, assim, lá no Rio de Janeiro, e Certo, ela queria retratar como ela conseguiu se salvar, vamos dizer assim, desse assalto. certo. E aí ela queria uma passagem da Bíblia escrita. Aí eu falei: "Olha, eu posso te fazer uma proposta?" Ela falou: "Como assim?" "Eu posso fazer uma interpretação gráfica, um desenho dessa passagem, ao invés de a gente escrever?" Ela falou: "Claro, eu nunca tinha pensado nisso. É possível fazer isso?" Eu falei: "Claro que é possível, tudo é possível. Eu posso interpretar qualquer coisa. Se vai ficar bom, aí você que vai Claro. me dizer", Sim, né? sim, sim, claro, E mas claro. aí ela falou: "Eu topo. Se você quiser, eu topo, a gente vem aqui e tal, tal, tal." Eu falei: "Então tá." E eu fui para casa com aquilo ali e falei: "Meu Deus, né, que oportunidade", porque eu Que gostava de fazer isso, mas eu nunca tinha feito para os clientes, né. Até porque na minha faculdade, na época da faculdade, por acaso, eu fiz uma interpretação também em fotografia de um poema e formei um livro com conceitual, que tinha a questão tá. sensorial de sentir cheiro, textura, e eu tinha que transformar cada frase do poema numa foto. É uma interpretação, eu tinha que pensar Total, naquilo e fazer. E total, foi a minha claro. defesa de projeto final. E eu amei fazer aquilo. Até na Caramba, época, que a legal. orientadora falou: "Cara, de onde você tira essas ideias? Nem eu percebi o que você estava vendo ali." Eu falei: Mas eu vejo tudo ali." E aí eu falei: "Vou usar isso." Você vê tudo tá Tudo tá linkado. linkado, exatamente. Isso estava guardado Caramba. comigo há muito tempo. Sim, sim, E eu sim. amava fazer isso e deixei de lado, me formei e a vida seguiu, né. E aí eu falei: "Bom, é isso." Cheguei em casa, li o trecho da Bíblia, sei lá, algumas vezes, botei música, que momento meu ali de criação. Uhum, E uhum. saiu, eu interpretei aquilo ali. Eu falei: "Nossa, me senti tão bem." Eu falei: "Bom, agora vem a parte mais complexa, que é mostrar o desenho, né, porque a ansiedade é a mesma minha quando a pessoa vê o desenho, né, porque Sim, sabe-se sim, lá o claro, que você vai não sabe, acontecer, não né. sei. E aí foi quando justamente eu marquei um dia com ela, fui e fiz exatamente o processo que eu faço até hoje. Não mostrei o desenho antes, porque eu só mostro o desenho no dia, Ah, junto com tá. ela, olho a olho. Falei: "Olha, eu li tudo que você me contou, tudo que você me passou, a agonia que você teve, nã-nã-nã. De acordo com o que está aqui, né, transformei isso nesse elemento por causa disso." Comecei a explicar. Olha, ela começou a chorar. Eu mostrei o desenho para ela me abraçou tanto. Olha, foi lindo, assim, eu falo que foi Que legal. realmente um dia, foi o antes e o depois, assim, o meu momento da tatuagem mudou, Sim, a minha sim. visão, assim, sabe. E aí questão que eu fiz também no Instagram, foi começar a botar nas legendas as histórias. Sim, sim. Muitos Muito legal. Na época, inclusive, acho que eu era uma das únicas a que fazia isso. Ninguém tinha esse porque dá trabalho, né. Você tem que Tem que contar, escrever, claro, contar. claro. Então não é simplesmente postar. Então eu comecei a Sim, perceber que era isso que eu gostava de fazer, era que interpretar as legal. histórias. E aí começou. E aí justamente as pessoas começaram a me procurar,
querendo também a interpretação da vida, da história com o meu olhar. E aí eu comecei a fazer uma... E aí, o que é o mais legal disso tudo? Legal. Nenhuma história é igual a outra. Todo mundo tem histórias Sim. de vida, umas mais complexas, outras mais simples, outras ok. E aí, quando você vai perceber, todo dia é um desafio. Não existe um desenho igual do outro. A história de vida das pessoas não está na internet. Então tem que criar do zero. Não tem referência. Ah, claro, eu gosto disso aqui, faz o seu estilo. Não existe, porque o que você passou foi o que você passou. Né? Sim, sim, Então, sim. isso que é o mais interessante. Então, eu acabei me encontrando, porque como eu sou muito inquieta, eu não gosto de fazer a mesma coisa todos os dias. Eu não gosto disso. Acabou que eu estou há 8 anos, um pouquinho menos, 6 anos, vamos dizer assim, fazendo as interpretações. E isso faz com que eu fique inquieta, porque tem algumas histórias que eu aceito e eu não faço a menor ideia por onde começar. Porque, assim, é muita coisa. Imagino. E eu prefiro, eu pego porque é um desafio. Ok, quando eu for criar, eu vejo. E aí dá aquela Tá. E agonia. você faz uma sessão como se fosse. É muito engraçado porque você já comentou e é verdade, você tem um processo muito parecido com o trabalho de design no final, porque você tem um briefing da pessoa, que é isso, claro, é uma coisa mais emocional e tal, e você tem que preparar depois, apresentar para o cliente, né? Você tem Exatamente. que vender a sua ideia, porque também o cara tem que entrar no seu conceito, porque se a pessoa, né? Exatamente. E com esse. E você faz como? Você tem uma reunião com a pessoa, ou seja, eu vou fazer uma tatu com você. A Uhum. gente marca um bate-papo, eu te conto o que eu quero, como funciona Não, teu. então, é tudo por e-mail, é exatamente Por assim. e-mail. Eu mando um questionário, que é um minizinho questionário, que é tudo que eu preciso Tá saber ok. para falar. Só que a primeira pergunta é: fale sobre você. Pronto, já começa a terapia ali, né? Porque você falar de você mesmo é super complexo. Eu sei que quando tem que escrever, Total, você pensa, total. tanto é que as pessoas brincam comigo, falam: nossa, Clara, o seu trabalho já começa em casa. Eu já fico agoniada começar a parar, sentar no computador para escrever. E é muito interessante, porque às vezes a ideia da tatuagem que ela tem não tem muito a ver com o que ela me contou. Porque ela viu uma imagem na internet que ela acha que tem a ver com o que ela quer, mas depois que ela me conta Claro. tudo, ela detalha as coisinhas realmente que dá um valor para ela, e eu percebo, não, mas não é isso que você tem que fazer, você tem que fazer isso. Já aconteceu da pessoa me mandar, eu quero isso, ela conta, eu chego com um trabalho completamente diferente, ela chega, era tudo que eu queria. Falei, tá vendo? Tem nada a ver, porque você viu na internet isso aqui, né? Não é a sua história de vida isso aqui é outra Cara do coisa. céu. E aí, o que é legal é isso, então eu Sim. pego a história com a ideia, porque muitas pessoas, claro, eu quero, por exemplo, não tenho a ideia formada, mas fala assim, olha, eu quero a representação dos meus filhos, eu sou uma pessoa muito que gosta, sei lá, de viajar, mas eu tenho medo disso, Sim, daquilo. sim. Eu tive o meu pai faleceu, assim, começa a botar Claro. tudo que tem que constar na arte. Agora, como essa arte vai estar, é comigo. Ela te Então, fala onde ela quer tatuar também, imagino. Eu sim, quero sim. tatuar Normalmente é no. antebra, exatamente. Por quê? Porque tem o formato, né? Então eu já sei que eu preciso fazer uma arte um Claro. pouco mais na vertical, tudo mais, questões Certo. de Certo. local, mas é totalmente é uma liberdade absurda. Eu chego e faço realmente. Esses são os reais clientes, meus clientes, que confiam em mim e querem a minha interpretação da história de vida deles. Né? Então, assim, Que legal. e eu confesso assim que eu no comecinho, eu cheguei a uma outra cliente mandar antes, um dia anterior. E não dava certo, porque a pessoa amava o desenho, amava tudo que ela queria na vida, e aí chegava no dia da tatuagem e falou, Clara, eu amei, mas sabe o que é? A minha irmã falou que esse cabelo aqui, né, porque o meu primo disse que se eu botar, sei lá Claro. o que, ia ficar melhor. Aí Né? ela ficava Sim, enlouquecida. E aí, pronto, aí sim. dava problema. Quando eu resolvi mostrar o trabalho no dia mesmo, a sinceridade reina. A pessoa olha, bate o olho e fala, é isso. Não tem aquela interferência externa de ninguém falando e atrapalhando. E se ela tiver que fazer Claro. algum ajuste, a gente vai fazer junto. No dia, eu tiro o dia só para aquela pessoa, o atendimento é só Legal. dela, então é com toda a calma do mundo. Então, assim, e eu vou te dizer, 99,9% não altera nada, porque tá ali e vê que é a história dela, Legal. sabe? O máximo que Legal. acontece, que eu até brinco, que eu viro às vezes cabeleireira, né? Porque às vezes assim, ai, cara, meu cabelo é um pouco mais curto, bota um pouco mais de ondinha, eu uso sempre franjinha, aí tudo bem, aí eu vou lá e ajusto o cabelo, e Sim, vamos embora. dá um, pra Porque ficar são feliz, pro todas. cliente ficar feliz. Exatamente, são todas referências. 90% das minhas Claro. tatuagens não são com fotos, porque as pessoas não têm foto daquele momento, o que eu quero passar, é tudo referência. Sim, Né? sim. Então, às vezes, uns ajustes sim, para parecer um pouquinho mais parecido com meu filho, ele tem o cabelo enroladinho, mas, no geral, foi a melhor coisa que eu fiz, porque
não tem, normalmente não tem ajuste, justamente porque é toda a história de vida dela. Então, assim, eu conto, eu estudo a história antes. Então, normalmente é muito chororô, tem emoção, dependendo do dia, assim, a pessoa se abre mais, desenvolve mais o tema ali, sabe? Então é uma grande troca. Eu falo que o meu atendimento é uma terapia. É um dia Tá. ali muito E- não, é muito, muito intenso, né, com a intenso, pessoa ali. exatamente, exatamente. Porque para você é mais um dia de trabalho, claro, a grosso modo é mais um dia, mas para a Sim, pessoa é, é o dia que ela vai marcar aquela experiência, aquela né? experiência, E você exatamente. acha que essa questão de experiência também em tatuagem, porque tatuagem sempre tem esse lado. Você acha que em geral as tatuagens têm, ou talvez o seu público, tem temas, sempre sai como a música, né? Sei lá, sertaneja que o pessoal fala que é sempre de experiências ruins, né? É o cara que Uhum. tomou um chifre, a mulher que não sei. Tem isso também? Você acha, você consegue medir? Você fala, putz, eu acho que eu tatuo mais, não é tragédia, mas coisas mais que, sei lá, morreu meu pai, ou tem de tudo? Tem coisas felizes também? Ou tem essa. Você consegue medir isso? Tem bastante coisa que é impactante, vamos dizer assim, que as pessoas querem marcar. Só que eu sempre converso com a pessoa, inclusive por e-mail, às vezes a pessoa fala assim, eu falo, olha, mas a gente tem que sempre ver o lado bom. Eu não vou tatuar em você uma coisa para te deixar triste e deprimido. Eu quero que você olhe aquilo e você veja o lado bom, ou Te seja, uma levante. lembrança boa. Se você quer tatuar uma Sim. coisa do seu pai, você tem que pensar sempre numa coisa muito bacana de vocês dois, para não te deixar triste. Se você passou, por exemplo, tem pessoas que, sei lá, curaram o câncer. Você tem que tatuar uma coisa que foi uma vitória, uma coisa boa, para Sim. você se sentir bem. Sim. Então, é sempre ver o lado bom daquilo que você passou. Mas, realmente, assim, uma grande parte que vem é inspirado em situações difíceis, né? Tipo, sofri um aborto, e aí, nananã. Então, tem muito, Uma assim, eu quero uma doença, morte doença, de. morte, Certo. exatamente, perda disso, de cachorrinhos e tal, tal, tal. Então, tem muito. Claro, claro. Mas a gente, é isso que eu tento sempre botar, que eu sempre falo isso, nunca bote coisa triste na pele, ruim na pele, você vai ficar para sempre olhando aquilo e te deprimindo. E Não, você chorando, tem que claro, chorando, tem que te levantar, você levantar. tem que botar sempre uma coisa muito positiva, que é isso, para você realmente olhar aquilo com carinho e não com tristeza. É diferente, assim. Mas Que é o seu processo de terapia, né? é, Tatuagem e terapia. exato. Você devia se especializar, você devia fazer algum curso também, psicologia e Mas até sabe que eu já já, faz já atendimento. pensei, viu? Porque muitos me chamam de psicóloga. Ai, cara, é tão bom Porra, quando a gente total, tatua, porque a gente conversa e você me total. entende. Eu falei, é. Não, e eu vou te Tá dizer, vendo? assim, é engraçado, porque assim, como eu já assim, eu não sou tão novinha, não sou velha, né? Mas é mais experiente. Eu já passei também, sou Claro, mãe, já claro. passei, por exemplo, quando eu estava na minha licença maternidade, quando eu voltei ao trabalho como designer, eu fui demitida, porque já tinha uma pessoa no meu lugar. Já passei por certas situações Sim, frustrantes sim. que muita gente aqui está vindo para cá já passou. Então, é legal também, porque eu entendo um pouco. Tem muitas mulheres que vêm aqui, eu tatuo 90%, 85% dos meus clientes são mulheres. Então, quando fala Ah, questão legal. de maternidade, filho, eu também entendo um pouco sobre isso. Então, você acaba botando um pouco, Sim, você entende o tem sentimento opiniões. daquela ali, que fala, nossa, Sim. imagina se fosse com meu filho. Então, você consegue botar aquele sentimento na arte, porque você consegue se botar no lugar. É diferente, né? Sim, Então, e tem essa questão da sim, sim. sensibilidade. Acho que cada um também, eu me acho uma pessoa sensível nesse sentido. Eu estou aberta, sabe, para escutar, porque se você também, eu acho que faz muita diferença quando você está aberta para esse tipo de trabalho, né? Não vai fazer de qualquer jeito, muito pelo contrário, eu paro, Sim. eu respiro e vou, não, tem que botar o que ela está sentindo aqui e tudo mais. Não, e são Então, algumas isso horas, né, também, não é que não são 20 minutos, não sei o teu tempo médio de tatu, mas demora um pouco, né, imagino, não sei quanto demora, você tem uma demora. média de tempo aí, tem né, um processo que Depende, no final você tem que. depende, na verdade, do tipo da tatuagem, ou seja, se ela tem muitos detalhes, né? E o local da tatu, porque às vezes ela pode ser pequena, mas num local super difícil de tatuar. Então tem que tomar De um pouco de difícil acesso, cuidado. Exatamente. Que aí certo. fica mais complexo. Por exemplo, o ombro. O ombro você não tatua assim como o antebraço, que está mais relaxada, tem uma outra profundidade, você tem que tomar mais cuidado. Então, tem essas questões de vai variando o tempo de acordo com o local e o tipo de tatuagem. Um geométrico, um traço muito retinho, você não vai fazer zoom, né? Você vai ali na Sim, precisão sim. devagarinho e tal.
bem... É, nem E como respira. você... E no fi... Claro, claro. Não, não. Não, não. É por isso que eu falo, pra mim, tatuagem, vocês têm um lado de loucura que vocês, meu, tem que ser louco, porque a pessoa se mexe, a É. pessoa, sei lá, não tá. O primeiro traço acho que deve ser o mais crítico, né? Quando você vai encostar, que a pessoa não sabe, né? Se nunca Inclusive eu tatuou, você fala. aviso, né, porque aconteceu comigo isso, né, eu fui, esqueci no começo, conversando, mas eu fui, a pessoa foi junto comigo, "Ai!", fez assim, eu falei: "Ai, Ai. não mexe, pelo amor de Deus". Quando eu vi, E seu graças traço a ainda Deus, fininho, né? Fala, não, não. e aí Cara hoje do em céu, não, dia, loucura. depois dessa, a gente aprende, né, então: "Olha, vou Claro. começar, e eu tenho todo Ó, um processo, vou fazer aqui um traço bem pequeno, vamos devagar", porque senão você já chega traçando, você não sabe se a pessoa tem tolerância, se não tem, aí sim, é um sim, sim. problema. E como é que foi essa? Aí você teve seu estúdio no Brasil, aí de uma hora para outra, não sei se foi de uma hora para outra, mas aí de repente você veio parar É em em Portugal. Portugal, Então, não foi uma numa hora para cidade outra. enorme. É, Não, claro, claro, uma cidade não, mas é enorme aqui em porque Portugal. E aí, qual foi a razão? Foi teve a ver com a tatuagem ou foi não. mais questão pessoal? Fala, meu, sei lá, encheu Então, o na saco do verdade, foi Brasil, uma seja lá. questão do Rio de Janeiro em si, da questão da segurança. Claro. Porque, depois que inclusive que a gente se torna mãe, pai e tudo mais, a preocupação, redobra, né. Eu comecei a brincar que eu não ia ter, psicológico para ter um adolescente no Rio de Janeiro, porque eu não poderia trancar ele em Puf, casa e ia ser muito complicado. E a gente começou a perceber que a gente estava preso, né, a gente não conseguia, a sim, gente tinha medo sim. de ir para os lugares, então a gente começou a ponderar muito. Meu marido já tinha cidadania portuguesa, isso nós já tínhamos Ah, legal. comentado sobre a possibilidade para Portugal, mas não era nada para agora. E aí as coisas no Sim, Rio começaram a ficar bem complexas, de assaltos e todo dia a gente escutava tiroteio e tudo mais. E aí a gente sim. falou: "Não, vamos embora, vamos embora". Só que assim, o vamos embora não foi da noite para o dia. A gente resolveu Claro. tomar essa decisão e foram 2 anos de planejamento, reais, Bom, assim, de não só financeiro, como estrutura, 2 anos mesmo para a gente realmente: "Olha, é isso". E a gente saiu, fechamos o estúdio no auge, agenda lotada, ótimo, a uau. gente estava muito bem profissionalmente no Rio, mas a gente preferiu dar 2, 3 passos para trás e ter uma vida mais tranquila, uma qualidade de vida melhor, especialmente para o nosso filho, e vir para Sim, cá. sim, E foi uma sim. decisão bem difícil também por conta do recomeço, né, porque eu já tinha um nome no Rio, eu tatuava muito nome em São Paulo, eu já estava bem, vamos dizer assim, e de repente você Claro. vem para um país, para uma cultura diferente, e, ninguém me conhece. É aquilo, né, é começar do zero. Apesar Sim, de ter alguns sim, brasileiros verdade. aqui e tal, mas mesmo assim o volume nem se compara. Não Então, é igual. mas eu falei: "Ó, aqui tem uma grande vantagem que é o custo de vida, porque no Sim, Brasil a gente tem um custo altíssimo de escola, de saúde e tudo mais, então aqui a gente, total. nesse sentido, meu filho estuda em escola pública que é maravilhosa, tem Que tudo, tem a são boas aqui, saúde, né, ao são contrário, né. ótimas, são ótimas, 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 incríveis, então eu não tenho o que reclamar. Então isso também a gente pesou, né, que a gente também, calma, não, Claro. e isso para mim foi bom, porque eu sou um pouco workaholic, assim, eu trabalho o tempo inteiro. E eu estava num ritmo no Rio de Janeiro que eu mal via meu filho. Eu tinha rede de apoio, que eram os Ah, meus pais, então eles buscavam meu filho na escola, eu saía super tarde do estúdio com o Lucas, com meu marido, tipo 8, 9 horas, para buscar o meu filho na casa da minha mãe e ir para casa. Quando eu ia perceber, eu mal via. Ele já estava quase sim. dormindo, eu não Dormindo e não tinha acompanhava contato. e não via. E isso também me incomodava, porque é isso, lá no Brasil você tem que trabalhar muito para você ter uma qualidade de vida ok, né. Sim, sim, Então, exatamente, exatamente. eu comecei a perceber que estava maravilhoso no trabalho, mas o outro lado não estava bom. Eu estava muito Sim, ausente, correto. fora o perigo, né, que a gente quase foi assaltado várias vezes, vimos situações de assalto à mão armada na nossa frente, então poderia, né, acontecer alguma coisa. Você está muito E próximo, né, não tem como ser São muito Paulo, próximo. Rio, se não é com Exato. você, é com um amigo, com um É, parente, né, tá sempre muito ao exatamente. lado, né. Exatamente. E aí a gente: "Ah, sabe de uma coisa? Vamos embora". E aí a gente acreditou e é isso. E aí, inclusive Legal. amanhã a gente completa 4 anos morando aqui em Ah, que Portugal. show, que show, que show. Completamos. E E funcionou, é claro, isso, é tem todo trabalhar muito. todo o processo, né, todo o processo de É, recomeço, mas claro, eu acho que o que você falou tá e mesmo quando você começou e tal,
não tem só dom nisso por trás, porque as pessoas falam, a pessoa tem um dom, né, que nem jogador e tal, essa pessoa tem Sim, um dom divino. Claro, tem, alguma coisa eu acho que tem, para você gostar, sei lá, de desenhar e tal. Mas no final, você tá onde tá hoje porque trabalhou pra caramba, né? pois é, Treinou sim. até achar e não é que É. foi tudo, do nada tive um insight e eu decidi fazer esse tipo de tatu. Não, né? Porque muita gente pensa que, não, pô, essa pessoa tem um dom. Claro, alguma coisa eu acho que sempre te direciona pro seu estilo, tal, mais artístico, tal. Mas não tem essa de. É claro, ninguém vê essa história que você contou, ninguém vê, né? A pessoa só vê agora. Pô, olha, tá lá na Europa, né? A É, madame lá, fala que você não sabe metade do meu. não do- sabe nada, nada. Pois é, como que é difícil. Quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu tinha era que era muita coisa, claro, era o meu portfólio, né. Então, quem Claro, acabava chegando no meu Instagram, conhecia, e ali porque eu falo que a tatuagem é um namoro. Para você decidir tatuar com alguém, você tem que confiar naquela pessoa, né. Quando sim, sim. você então, assim, inclusive eu tatuo muitas pessoas de primeira vez, então para você ter esse passo de tatuar a primeira vez, você tem que realmente gostar não Ainda só do mais trabalho, confiança. mas da pessoa que está ali por trás, sabe. Claro, Então, claro. inclusive aqui em Portugal, no Brasil eu não respirava, não tinha tempo nem de respirar. Aqui em Portugal, como a vida é um pouco mais desacelerada nesse sentido, eu comecei inclusive a aparecer mais no Instagram, a mostrar mais o meu lado mulher, o meu lado mãe, meu lado mais humano, né, de erro, de Legal. acertos e tudo Sim, mais. sim. Então, comecei a aparecer mesmo em vídeos. Então, isso fez com que as pessoas realmente gostassem de mim, Clary, e não só da Clary artista. Não só Exato, o meu trabalho, era um exato. conjunto. E isso, para o meu trabalho atual, que eu faço realmente as histórias, é muito importante porque ela tem que confiar em mim para se abrir. Como é que ela fala coisas tão Exatamente. pessoais, íntimas, inclusive tem pessoas que me escrevem no e-mail, falam: "Clara, eu nunca contei isso para ninguém, eu preciso que você saiba, Olha porque que é legal. uma parte muito importante da minha vida que eu quero retratar, mas quando vo" é até engraçado, quando você vai botar na legenda, só pula essa parte, não fala sobre isso. Eu: "Tá bem, Tudo bem. ok", é quase um confessionário, né, ok, eu que sei e tá tudo bem. Não, E não, é mas isso. acho que é isso que você está falando. Primeiro que você vai fazer é aquele que falou, um trabalho de confiança. Você fala, meu, e se ela, né, fizer alguma coisa e vai gerar um desenho, vai criar uma arte. E eu acho que é tudo é perfeito isso que você falou. Eu sinto isso no seu estilo também. Acho que faz parte do seu estilo de mostrar quem é você. Sou eu aqui, tô aqui, tenho minha família. Aí você fala, pô, que legal. Você fica Exatamente. próximo, né? Mesmo não conhecendo, É, mas você conhece, porque você tá vendo a pessoa todo dia ali, contando o dia a dia, você fala, nossa, que legal, tal. E claro, aí mais a sessão que passa, todo. Ah, mas tô exatamente. vendo, no futuro você vai ter só tabelinha ali, meu, com consulta, tatuagem com consulta, sem consulta, Sem tá? Já consulta. tá, meu, vai ter o divã ali, já tem o divã, né? Você já tem seu Senta querida, divã? O senta. É, não deixa de ser, né, exatamente. que Mas você quer? Pega aí. isso do contato é muito bacana, porque já aconteceu aqui em Portugal, no Brasil também, mas aqui no Brasil, Rio de Janeiro é um ovo, né, a gente todo mundo se conhece, é uma loucura, vamos ver. Mas aqui em Portugal me surpreendeu muito exatamente isso, que comecei a aparecer mais, já aconteceu de pessoas virem falar comigo: "Ai, Clara, desculpa, você é que eu te sigo", e a pessoa quer falar comigo e eu: "Hã?". Demora até um pouco pra, tipo: "Quem é você?". "Ah, você é minha seguidora", tipo, até e é muito legal, porque é o Legal, carinho que a legal. pessoa te passa, assim, e você não Total, conhece, sabe, total. mas ela te conhece. Isso Sim, que é o sim. mais bacana, assim, eu passo como eu tô ali nos stories, eu falo do cão, eu falo do marido, eu falo do filho, e aí hoje eu vou tatuar, e aí hoje eu vou não sei aonde. Quando você vai ver, a pessoa tá super né, na sua vida, ali, e aí ela quer compartilhar, quer falar oi pra você. E é muito legal. Sim, só falar um oi. E aqui, claro, na Europa, eu imagino, claro, você deve ter, obviamente, em Portugal, muitos clientes brasileiros ainda, mas você já tem europeus, obviamente, no Sim, sim, seu, sim, né? sim, sim. E como é que funciona? Porque, claro, o brasileiro, essa questão do se abrir, de falar, a gente como brasileiro sabe que isso é muito A natural, né? gente é Até mais para quem você aberto, conhece a pessoa no mesmo dia já está se abrindo. E o europeu tem esse lado, por mais que o português, o espanhol tem o italiano, essa coisa latina. Eu vi que você chegou até a fazer alguns trampos pela Alemanha, né? Algumas sim, temporadas e tal. Como que funciona? Porque teu estilo requer que a pessoa se abra, né? Um é, mínimo. sim, E você sentiu precisa. algo do europeu, alguma dificuldade? Porque o europeu sempre, né, tem essa coisa um Sim, pouquinho eu mais. confesso que, assim, eu achei que seria mais aqui em Portugal, eles são mais fechados, sim, mas eu acho Certo. que quando a pessoa vem tatuar comigo, essa proposta, né, eu acho que ela já vem um pouquinho mais aberta.
Mas eu Tá. começo a perceber, primeiro, que é de personalidade. Vão ter gente, obviamente, tem pessoas que são mais fechadas, outras são mais abertas. Sim. Mas eu percebo muito no início do atendimento, quando você começa a conversar e tal, e ela é um pouco mais Tá. retraída, e eu respeito isso. Eu não vou a fundo ali. Ela vai falar quando ela quiser falar. Então, isso também tem a questão da percepção. Quando eu começo o Legal. atendimento, eu já sei. Tem umas que falam até mais do que eu falo, gente, né? Quando eu vou Tá bom, ver, tá já tá. bom. Eu falei, tá bom. E Que eu, legal. e eu gosto de falar também, e eu acho que é bom, dependendo, inclusive, de onde é a tatuagem, claro, sem gesticular muito, faz bem essa troca, porque passa mais rápido a tatuagem, você não fica focado ali naquela dor e as coisas Sim, sim. fluem. Quando a pessoa é mais introspectiva, ela fica ali na dela, de repente sofre até mais, porque fica ali naquele, tá acabando, não tá acabando, né? E então, mas O tempo assim, não passa, né? o tempo não passa, exatamente. Mas eu Tá respeito, bom. eu acho que tem sim umas que são um pouquinho mais fechadas, mais envergonhadas, eu diria assim, tem essa coisa da vergonha, que eu tento quebrar um pouco, porque tudo é Sim, uma questão de sim, atendimento. Quando a pessoa se sente acolhida, ela se sente um pouco sim. mais tranquila para conversar, para falar. E eu sempre falei isso, que todo o meu atendimento, desde o espaço, tudo que eu faço, eu tento que a pessoa se sinta em casa. É como se eu estivesse atendendo uma amiga, um amigo que vem Legal, aqui e a legal. gente relaxa. Porque a tatuagem, ela já é tensa por si só, já tem a ansiedade natural do que vem, como é que vai ser a dor. Então, não sou eu que Claro. preciso deixar a pessoa mais ansiosa. Muito pelo contrário, Sim. eu estou aqui para Deixar ela tranquila confortar pro. e para dizer para ela que está tudo Isso. bem, que vai ser ótima experiência, pode confiar e vamos junto. É mais ou menos isso. Então, eu acho que esse acolhimento faz com que a pessoa também, mesmo ela sendo tímida e tal, ela tá ali para aquilo, né? Para a Legal, proposta legal. e tudo Claro, mais. claro. Totalmente, totalmente. Né? Poxa, que show. Vê, já passou mais de uma hora, olha, o negócio vai rápido Eu aqui. Nem eu tinha falei. percebido. Eu falei, caramba, não, não, imagina, mas eu também nem vi passar, porque é super legal. E. Bom, deixa eu já te perguntar e depois eu volto a gente fala um pouco de futuro. Mas antes eu queria te perguntar o que eu sempre pergunto, basicamente, que se você tem alguma pessoa que é a sua, ou pessoas, não precisa ser uma só, que é, ou foi, ou ainda é uma inspiração para você, seja no mercado de tatuagem ou qualquer outra pessoa, não tem? Então, na verdade, assim, eu já me inspirei em muitas pessoas, em artistas, eu acho que a gente vai mudando um pouco até questão de estilo e tal, e hoje no mercado a gente tem muitos artistas bons, inclusive a gama dos estilos de tatuagem cada vez, quando você vê, está aumentando, né? Tem o abstrato, tem coisas que há anos atrás você não imaginava, né? Então é claro que essas Sim, inspirações elas vão mudando. mudando. Mas tem uma pessoa que eu sigo há muitos anos, desde que eu comecei assim a tatuar, que eu sempre me encantei muito. Eu acho que eu tenho essa coisa muito da precisão, do certinho, do trabalho limpo, da Uhum. foto. E eu sempre achei lindo esse trabalho dela, que é a Ana, que ela é uma tatuadora, só que ela é italiana. E só que o Instagram dela é La Bigota. Da bigota. Casa Bigota, se eu não me engano, é o estúdio dela. E, Legal. e eu sempre admirei muito a forma com que ela trabalhava, é um trabalho muito autoral e tem também a Legal. questão da técnica, por conta da precisão, e eu falei, um dia eu vou ter essa precisão também. Legal. E ela é uma grande inspiração. E você sabe que quando você admira muito uma pessoa, você tá ali, né, seguindo e tal, Sim. eu vi que há uns anos atrás ela começou a me seguir também. Eu Hum. quase caí para trás. Imagino. Não, isso Isso deve ser muito para legal, né? Porque mim foi assim, eu fiz até um teu ídolo. print, Ah, que bom, porque mas tá eu falo: certo. "Gente, é isso, é admiração mesmo, sabe". A gente não se Claro. conhece, mas volta e meia eu vejo um like dela ali numa postagem minha, e aí Ah, isso me legal. deixa, assim, muito feliz, porque ela é uma mulher realmente que eu até, como ela tá aqui na Europa, fica até um pouco mais fácil, vamos dizer assim. O dia que eu for tatuar, se Deus quiser, na Itália, alguma coisa do gênero, eu vou Legal. procurar, nem que seja para conhecer, porque eu admiro realmente há muitos anos. Assim, ela foi uma das primeiras que eu encontrei e até hoje eu tô ali, admiro cada trabalho, cada texturinha que ela coloca na tatuagem, que é lindo. Legal. Vai saber se ela não tá ali falando, putz, eu preciso passar em Portugal para Pois ver é, a quem Clary. sabe, né? Olha, É, vai quem saber, você sabe. nunca se sabe. Não, isso é muito legal, né? Ser o ídolo, né? Assim, né, na área e ver que o cara É, tá curtindo seu trabalho. não, Que muito legal. bacana, muito bacana. E tem algum livro, podcast,
web, site que você curte, indicaria, ou sei lá, você está vendo agora, ou já viu, sei lá, alguma indicação, que pode ser tanto da área de tatu, ou qualquer outro tipo de livro, tal, que certeza que... Então, na verdade, uma indicação que eu tenho, que eu acho muito bacana, que tem pouca coisa, inclusive, sobre e tal, tem um perfil no Instagram que virou um blog, que é o Tattoo to Me, que é muito interessante porque divulga muitos tatuadores e tem um blog que ele fala muito sobre tatuagem, de estilos, de Ah, legal. preocupações, e é muito interessante porque é um trabalho, eu conheço a pessoa que faz e eu super recomendo por conta disso. É uma pessoa que tem uma preocupação muito grande no mundo da tatu há muito tempo. Ela defende muito, Legal. inclusive, todo mundo que precisa de divulgação. Eu comecei há muitos anos atrás, e quando ela fez a primeira postagem de um trabalho meu, eu tive uma boa repercussão. Então, eu tenho um carinho muito grande por quem administra o Tattoo to Legal. Me, e vale muito a pena para quem não conhece, olhar, inclusive, entrar no blog. Tem muitas reportagens interessantes, com vários artistas. É bem bacana. Né, uma coisa que eu acho legal do seu trabalho também é que você dá muita dica, bom, muito no Instagram, é claro, da questão do pós-tatu, né? Que a Sim. pessoa tatua e depois, sei lá como é que cuida, lavo, não lavo. A pessoa não se preocupa muitas vezes, fala, tatuei agora, é cicatrizar e acabou. E não é assim, né? Não Eu vi que mesmo. você dá muita dica, porque é uma preocupação, né? Claro. Claro que é. E eu sempre falo isso. Infelizmente, não é todo artista que faz todas as recomendações. Ou se faz muito mal porque a pessoa não percebeu nada. E a tatuagem é um machucado. A gente tem que entender isso. E as pessoas não levam a sério. Então, comigo não aconteceu nada. Que bom, mas poderia ter acontecido. Não é regra que vai 100% Claro, acontecer com todo mundo que não claro. cumprir, mas já aconteceu, Sim, e vários casos de infecção, de inflamação, e aí acaba com a tatuagem. Você fica com uma tatuagem feia, porque caramba. inflamou, tem que esperar cuidar ali para tentar fazer algum tipo de retoque. Então, assim, Sim, são ali sim. 15 diazinhos da sua vida para ter uma tatuagem para o resto da vida bonita. Né? Então, eu percebi o quanto que as pessoas têm esse problema, vamos dizer assim, de informação, e eu comecei a usar a minha figura, que eu já estou um tempo ali, para ajudar. Porque eu falei, Claro. por que não, né? Transformar isso aqui Sim, também como um meio de comunicação e informação. Né? sim, sim, Inclusive, sim. recentemente eu fiz um guia, o guia mais completo, porque olha, eu pesquisei, viu? Botei tudo que eu sei, de tudo que. Porque para justamente ter um e-book, para a pessoa ter ali e à mão, porque eu falo, nossa, tem tanta gente que pesquisa coisa na internet, aí é uma loucura, porque vem muita informação cruzada, e quem você acredita Sim, em quê, sim, total. sabe? Sim. Então, eu até fiz esse e-book recentemente pela questão de quantidade de dúvida que as pessoas tinham. Inclusive, quem quiser tem no link do meu Instagram. É Legal. só Não, vamos colocar o link, sem dúvida, vamos colocar o link. porque Não, é e é o que você falou, né? importante. Porque a cicatrização ela define como vai ser a qualidade, né, da sua tatu. Exatamente, porque o pós faz toda a diferença. Não adianta você sair do estúdio, as pessoas olham as fotos da internet, são tatuagens feitas no dia, estão ali brilhando, Sim, perfeita. E aí, como é que sim, está aquilo cicatrizado? Você já viu aquilo depois? Como é que cuida? Então faz exatamente. parte também de você, não é? As pessoas botam culpa sempre no tatuador. Mas ele não fez bem. Mas como é que você cuidou dessa tatuagem? No dia seguinte estava Sim, na praia. Não podia pegar sol? Eu botei. Quando você vai ver, a pessoa fez um monte de coisa, a tatuagem não ficou como deveria, caramba, por várias questõezinhas que é poderia. isso. É muito rápido de ser resolvida, né? Não, Então, não, claro, importante, né? importante. E, bom, e futuro? Olha, futuro. Vai dominar o mundo? Amém. Então, na verdade, assim, com a pandemia, os nossos planos ficaram um pouco de lado, porque quando eu vim para Claro, Portugal, uma das primeiras coisas, obviamente, que tem essa facilidade de viagem, era tatuar loucamente pela Europa, né? Só que claro, claro. aí, acabei tendo a oportunidade de ir para Berlim, eu fui 3 anos seguidos, que foi muito Legal. bom, eu nunca tinha ido e foi ótimo, mas eu acabei não indo para outros lugares, explorar. Então, Certo. assim, o meu plano, futuro é justamente conseguir, tatuar um pouco mais fora. Eu tive convite já da Espanha, eu já tive alguns Madrid, pô, Madrid, caramba. eu já Não, se bem que tive. acho que Espanha,
Acho que o grande mercado na Espanha, ou pelo menos nesse deve ser mais Barcelona, por aí. Acho que a Barcelona tem galera uma aí cena tem bem forte mesmo de uma cena forte, tatuagem. né? É. Então, assim, eu não sei. E eu tenho meu projeto de desenho também, né, que eu quero explorar mais. Eu gosto muito porque, assim, depois que eu vim para Portugal, as pessoas ficaram um pouco carentes nesse sentido da tatuagem, porque eu tô aqui, então eu não crio para quem não vem até mim, né. E aí eu acabei Ah, tá ok. abrindo meu projeto, que é justamente eu posso criar para você o desenho da tatuagem da sua vida, a história, e você tatua na sua cidade, no seu país e tudo Legal. mais. E muitas pessoas, às vezes, nem tatuam, dão de presente. Eu já fiz capa de Ah, um livro, eu quadro. já fiz quadro, a pessoa já fez Legal. t-shirt, né, para dar de presente. E tem um presente extremamente personalizado. Então, Sim, para o futuro, eu total, quero total. explorar mais isso também. Porque a criação é isso. Eu gosto de criar e, infelizmente, a parte física da pessoa estar aqui comigo dificulta muito. Né? Então, a parte Ou se a pessoa não curte, né? De repente a pessoa. Tem sim. gente que não curte Ó, tatuagem, mas sem problema. o meu Ah, irmão aí. sofre bullying, como ele Né? chama, ele brinca, porque meu irmão não tem tatuagem. E não tem Não tatuagem. tem tatuagem nenhuma. Ele falou: "Como é que você é irmão da Clara e tem não tem tatuagem?". Mas ele, por exemplo, quando eu abri o projeto, ele foi um dos meus primeiros clientes. Ele falou: "Eu quero Que agora". legal. Eu nunca imaginei ter um desenho seu, porque ele foi pai e ele queria um desenho com as coisas que ele gostava e tudo mais, e eu fiz um quadro para ele, um desenho que tá lá na sala dele. Legal. E ele adorou, porque ele Legal. falou: "Nossa, eu não quero tatuar", porque ele não gosta mesmo de tatuagem, mas ele conseguiu ter um desenho. Eu até brinquei com ele: "Você não precisava ter esperado, né, o projeto". Ele: "Não, cara, eu sei que você tem muito trabalho, né". E foi muito bacana, assim, na verdade eu dei de presente para ele quando ele me falou que queria, nos 40 anos dele, já tem um tempo isso, Claro. mas Tudo bem, não precisa saber. tudo mais. Mas eu dei de Não, mas presente. é um trabalho artístico, né? Porque é um trabalho autoral também, é super, Exatamente. pô, E é é mesmo super, super questionário, a pessoa valorizado. tem que contar sobre a vida dela, tudo que ela quer Legal. ali, e eu faço a ilustração. E se E é no futuro legal, quiser colocar no corpo, não tem problema também. não tem É problema questão de também. dar uma ajustada. Exatamente, o ajuste é sensacional, porque a pessoa fala: "Eu quero um quadro", eu boto todos os detalhes da vida. "Ah, mas eu quero tatuar", eu falei: "Então fecha as costas, né, porque agora". Dá as costas agora, não vem com papinho, Não né? me Pô. venha pegar um quadro inteiro e botar na pele, No, né. no, na mão, né? Na palma da mão ali, nas Exatamente, costas. Pô, exatamente. pô, que show, Clary. Não, pô, curti pra caramba. Não conhecia toda a sua história. Conheci um pouco, claro que você conta e tal, mas, poxa, que legal. Eu achei super. Acho que isso que é o que eu gosto do nosso podcast, é isso, é contar. No seu caso, você já é famosa. Ah, Estamos tá. aqui com famosa, é diferente, já tá no outro nível. Mas mesmo assim, mesmo os famosos, nem todo mundo conhece, né, a história, o que você passou para chegar, e acho que isso é o que eu curto aqui, aprender também um monte sobre as histórias. E só posso desejar todo o sucesso, Ai, obrigada. passando aqui pela Espanha, ou se não é pela Espanha, a gente passando aí, minha mulher curte muito seu trabalho também, já falou, quem sabe um dia tal. Vai ser um Eu tava prazer. aí semana passada, aí pertinho, até no Porto aí de trabalho e tal, falei, poxa, Ó, tá vendo? e Oportunidades. vê, mas não dava tempo. Mas, meu, todo sucesso para você. Espero que você conquiste o mundo. Já tá aí a caminho disso, né? É Obrigada. fácil agora, é só continuar trabalhando firme e forte. E, sei lá, não sei, faltou falar alguma coisa? Quer dar algum recado? O que você quiser, Não, eu só acho aberto. assim, eu recebo às vezes umas mensagens de pessoas falando: "Nossa, como é que foi? Como é que você conseguiu chegar?". E é isso, é acreditar. Isso aí. E é fazer exatamente o que te faça feliz, porque foi o que eu falei, não foi fácil. As pessoas olham a gente aqui, né, na Europa e tal, ninguém sabe metade do que a gente Ninguém sabe que passou. aqui é igual lá, né? O dia a Exatamente. dia é. Correria tanto quanto, mas é isso, as pessoas: "Ah, mas, e se?". Exatamente, esquece o "e se", só vai, depois você pensa. É por aí, acredita, Não, e é isso dá. aí. Sair um pouco da zona de conforto, às vezes, pode dar esse medo, pode ter um período aí mais de dúvidas, mas eu vejo que até para mim, eu falo minha experiência pessoal, me ajudou, assim, foi bom, sabe, sair da zona de É conforto. importante, é importante. Mas mede, você pode medir, você também, mesmo quando veio para você não faz, não precisa ser na loucura, pode Não parar um mesmo, pouquinho, não, pensar, né. se E tem planejar, oportunidades que passa, né. Eu sei, meu exato. pai falava muito: "Não, às vezes o trem passa, meu, ou você É, pula para dentro ou talvez não venha outro". Então também tem horas que exatamente. você tem que tomar esse risco e vamos que vamos, né. É isso, é isso. Legal. O risco faz parte na vida toda, todas as suas decisões. Sempre vai ter o lado direito ou esquerdo. Para onde eu vou? Tem que tomar uma decisão, Exato, né. Para onde você vai? Não vai ficar exato. parado. E o parado é isso, Não. você fica frustrado, né. Então, se você não quer Sim, ficar frustrado, você tem que sim. tomar uma decisão. E foi o que você falou, Não, se não. tomou, não deu, volta e começa de novo.
E vamos Volta embora. atrás, tenta. A gente não, o importante é não desistir. Você vai encontrar o seu caminho, se Deus quiser. É isso. Legal, Clary. Brigadão. Imagina, foi um prazer. E sucesso.